Do ponto de vista de nível socioeconômico, o que a gente sabe de estudos estatísticos é que quando a gente fala em pressão, o que é pressão? Pressão é a relação de um valor da tensão do sangue nas paredes dos vasos com a possibilidade de desenvolver um evento cardiovascular. Então, quando a gente associa risco cardiovascular, ele tem a tendência de ser maior nas populações com nível socioeconômico mais baixo. Não que as populações com nível socioeconômico mais alto não tenham, também tem, mas ela é mais importante. A hipertensão também é um problema mais importante no nível socioeconômico mais baixo. Tudo vai depender do que a gente chama perfusão tecidual. Ter pressão baixa não significa doença. Pressão baixa pode ser sintoma, ou pode ser doença, ou pode não ser absolutamente nada. Então, para você dizer que a pressão baixa ela pode ser um sintoma de uma pneumonia, pode ser um sintoma de uma gripe forte, pode ser um sintoma de uma infecção. Mas ela, para ser uma doença, ela precisa estar vindo acompanhada de sintomas. Tá? Então, o indivíduo que é hipotenso e ele tem muita tontura, não sai da cama, está elevado, tal, essas coisas, isso é um problema que tem que ser tratado. Agora, o indivíduo que tem pressão baixa e não sente nada, e esse é o padrão de vida dele assim, isso não é doença. Existe até uma relação de pressão baixa com mais longevidade. E quando a gente dorme, é o melhor antihipertensivo que existe. A dormir é desligar uma atividade de um sistema nervoso que nós chamamos de sistema nervoso simpático. Então, mesmo aqueles indivíduos que têm pressão baixa, quando eles vão dormir e ele desliga o sistema nervoso simpático, a pressão cai mais. Se ele caindo mais, ele não tem nenhuma evidência de má perfusão tecidual, isso não é problema para ele. Agora, se ele apresenta alguma evidência de má perfusão tecidual, aí isso está relacionado com maior risco cardiovascular. Então, tem trabalhos que mostram quem cai muito a pressão quando dorme, ele tem maior chance de ter acidente vascular cerebral, seja normotenso, seja hipertenso. A gente utiliza, isso é convencionado, que quando esse percentual de medida que cai em relação à medida da vigília está entre 10% e 20%, a gente chama de normal. Acima de 20, a gente diz que tem uma exacerbação do descenso. Abaixo de 10, a gente diz que tem uma atenuação do descenso fisiológico da pressão com sono. Se a gente olhar diretrizes de hipertensão, eles colocam tudo na mesma situação, independente da idade. Eles estabelecem como padrões de normalidade abaixo, por exemplo, nas 24 horas, abaixo de 130/80 e coloca todo mundo assim. E, na realidade, hipertensão é uma doença que tem que ser tratada individualmente. Eu sempre digo que as diretrizes, elas são a trilha para você chegar no tratamento ideal. E o paciente com o médico no dia a dia é o trilho para você tratar o paciente mais corretamente. Então, existe uma variabilidade grande de paciente para paciente. Eu tenho pacientes que, se a pressão cair abaixo de 160, ele não sai da cama. Então, ele tem má perfusão tecidual, se sente mal. Então, a média para ele é ficar na faixa dos 160 de pressão sistólica. Outros toleram abaixo de 140. Então, é muito variável e isso é muito comum no indivíduo idoso. Você ter níveis de pressão que a gente, embora esteja fora daquilo que a diretriz fala, a gente acaba deixando baseado na perfusão tecidual do paciente. No caso de crianças, qual seria o nível mesmo? Hoje, crianças, existe até está para sair uma nova avaliação internacional sobre medida de pressão em criança, mas hoje, criança, a gente tem que ver o sexo, o peso e a idade. E você vai, baseado nisso, você vai medir a pressão e você tem curvas hoje de pressão arterial baseado nesses diferentes perfis. Então a gente não fala em medida, mas fala em percentil de pressão arterial mais elevada da criança. Então quando ela tem um percentil abaixo de 90, ela tem pressão normal. Quando ela tem um percentil entre 90% e 95% das medidas acima daquele valor da curva de pressão que é estabelecida para aquela população específica, a gente fala que ela tem a chamada pré-hipertensão. E acima de 95% a gente fala que existe hipertensão arterial. Então essa é uma curva que o pediatra utiliza na hora que ele mede uma pressão. Então você medir uma pressão numa criança e falar que está com 130/80, você vai dizer se ela é hipertensa ou não, baseado em que nível de percentil que ela está. Então, às vezes, você tem uma criança que tem 117/80,
que para nós é uma pressão normal, para aquela criança pode ser uma pressão elevada. E para outra criança pode não ser elevada. Então, a gente utiliza na criança essas curvas de percentis de pressão arterial que são estabelecidas. A grande crítica é que muitas vezes a gente usa curvas internacionais. A nossa pressão arterial, ela, de acordo com o nosso hábito cultural, ela aumenta com a idade, a pressão sistólica. A diastólica, ela tende a se manter ou até cair. Então, a diferencial cisto-diastólica que aumenta com a idade. E esse aumento da pressão com a idade que aumenta o risco cardiovascular. Mas uma coisa que nós aprendemos é que nas populações onde se come muito pouco sal, o jovem, o adulto e o idoso têm o mesmo nível de pressão. E veja só, no Brasil morre 300 mil pessoas por ano por doença cardiovascular. É a mesma coisa que eu dizer para você que a cada 2 minutos alguém está morrendo de infarto ou AVC. 2 minutos. Para cada 20 milímetros de mercúrio que eu aumento no nível de pressão arterial, eu dobro o risco cardiovascular. Então, se eu sei que a pressão sobe com a idade, com a alimentação rica em sal, se eu educar as crianças a comer pouco sal e a pressão não subir com a idade, eu vou ter um impacto muito grande na prevenção cardiovascular. Não tenha dúvida. Eu acho fundamental, a boa parte dos médicos que estão fazendo esse curso, eles estão interessados em conhecer melhor essa metodologia que já não é tão nova, mas para muita gente ainda ele não tem a informação do que ele pode tirar de proveito desse exame chamado MAPA. Então, muito médico hoje ainda trabalha com a medida de consultório. E a gente sabe que a medida de consultório por si só, ela tem o problema de trazer um prejuízo grande na interpretação ao longo do dia da pressão arterial do paciente. A MAPA permite essa interpretação ao longo do dia, mas mais ainda, ela permite analisar o comportamento da pressão arterial durante o sono. E durante o sono é a hora que eu tenho maior relação com o risco cardiovascular do que a medida durante o dia. Então, às vezes o paciente tem a pressão controlada durante o dia, mas está alta à noite. E ele tem eventos e não sabe por que teve eventos. Então, nesses cursos, eles acabam entendendo melhor a real importância que eles têm que dar à pressão noturna. Então, muitas vezes eu faço um laudo, digo que não tem descenso e o médico não toma a mínima providência. Ah, não tem descenso, não tem descenso, mas a pressão de dia está normal. E daí? Está normal, mas ele continua com o descenso alterado. Então, a gente precisa intervir, tratar esse paciente e identificar. O grande problema é que não existe um trabalho que diz que se eu induzir o descenso com remédio, eu estou fazendo bem para o paciente. Então, é por isso que muito colega hoje não dá bola ainda para descenso noturno da pressão. Mas eu acho que esse é o fundamental do curso, é muito bom.